Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam bem-vindos ao Filosofia de Boteco, o podcast que mais cresce nessa quarentena. Eu, Zé Barreto, estou aqui de novo, ocupando o espaço do nosso âncora Lucas Tomazelli. E sejam bem-vindos, Zico Neri, tudo bom com você? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabis e Cláudios que estão aí ouvindo, né? Muito bom esse seu momento ocupação, né? É isso mesmo. Como a gente sempre diz, esse é um espaço fértil, democrático, interativo. Então ninguém é dono de nada aqui. E estou muito feliz por esse episódio e já saberemos por quê. Então fiquem com a gente. Mas você está se sentindo pressionado ou não está? Cara, ultimamente tenho me sentido muito pressionado por várias coisas que essa quarentena está impondo, né? Socialmente falando, olha aí o gancho do episódio, tá foda. Tá bom. Se é que vocês já viram o título e já entenderam o que eu quis dizer. Eu perguntei ao Zico se ele está se sentindo pressionado, porque é exatamente esse que é o tema do episódio de hoje, que é pressão social. E para a gente falar de pressão social, a gente vai pegar essa palavra pressão e ler qual é o significado dela no dicionário. Então vamos lá. Substantivo feminino. Grandeza, normalmente definida como força por unidade de área. E aí, na física, aplica-se o conceito geralmente aos fluidos. Quando um fluido é submetido a forças, exerce uma pressão sobre ele, e quanto maior a força, maior a pressão. Então, eu não vou entrar muito na área da física, porque não é isso que a gente quer falar, e sim de outros tipos de pressões que a gente vai citar aqui ao longo desse episódio. E, para complementar essa gravação aqui, eu e o Zico não estamos sozinhos, temos duas participantes, duas Gabis, que estão aqui com a gente hoje, que é a Bárbara Rose e a Raquel Sansão. Sejam muito bem-vindas. Bárbara, se apresente para o pessoal que está ouvindo. Quem é você na fila do pão? Na fila do pão, a pessoa que paga no débito. Mentira, nem sempre. Bom, eu sou de Curitiba, trabalhava com eventos antes do momento pandêmico, agora estou trabalhando com mídias online, sociais. Gosto de figurinha, se tiverem grupos de stickers, me coloquem. Gosto de bar, de boteco. Boa. E o resto acho que a gente vai descobrindo no caminho, né? Boa. E você, Raquel, seja muito bem-vinda também. Me fala quem é você na noite. Ixi, na noite? Na noite eu sou a pessoa que chega atrasada, porém já com a bebida na mão. Porque precisamos chegar já aquecidos. E dependendo da noite, sou a pessoa que usa uma máscara de unicórnio. Eu sei que o Zico tava louco para que eu falasse alguma coisa parente, né, que tivesse a ver com isso. Mas achei que você ia me perguntar se era da fila do pão, já ia falar que eu sou a pessoa que chega na hora e não sabe o que vai pedir. Mas é isso, gente. Eu trabalho com mídias digitais também. Sou Legal. Formada publicitária e formada analista de sistemas, o que pode não parecer que não tem coerência nenhuma. Enfim, aí, cara, de resto a gente vai descobrindo. Consumidora assídua de YouTube, de Instagram, de influencers, de figurinhas. Pelo amor de Deus, também, se tiverem grupos também, me adicionem. Bárbara, é nóis? É nóis. Final do programa. Gente, eu não sabia que tinha grupo de figurinha, também quero. Eu quero deixar Gente, eu tô nos 3, pelo amor de Deus, ainda mais agora que elas se mexem. Eu tinha um, mas era muito ruim, ele era muito fraco. Aí eu saí.
Eu tinha um grupo de figurinha até de coisas que não deveria... Que, enfim, né? Vixe. Não deu 2 horas ainda pra comentar sobre. Mas figurinhas assim que era... Eu ficava, gente do céu, eram figurinhas muito específicas. Mas eu tenho... Várias dessas. Me veio uma coisa na cabeça aqui, eu vou puxar o gancho já, inclusive. Por que vocês gostam de figurinhas? Porque é divertido? Ou porque todo mundo tá usando figurinha e a gente se sente na obrigatoriedade de se comunicar através das figurinhas também? Não sei a bomba. Eu, particularmente, sofro de incontinência facial. Então, quando uma pessoa está falando, eu imediatamente manifesto o que eu estou entendendo daquilo ali. E também costumo verbalizar isso socialmente. Nem sempre funciona bem, mas, enfim, estamos aí, né? E a figurinha me dá essa oportunidade, né? Fora que eu sou uma pessoa sarcástica. E no texto, eu sempre caio no grupo do grosseiro, do rude, né? Ela é rude. Ela não é sarcástica. E aí a figurinha, ela já vem, ela é um meme, né? Ela já vem meio descontraída. Então eu gosto porque ela se aproxima um pouco mais do meu jeito de falar. Mas não tenho muita pressão social sobre isso. Eu concordo em gênero, número e grau, porque eu sofro exatamente do mesmo problema. Eu sou a pessoa do humor ácido e sarcástica. E aí, quando você fala alguma coisa que pode ser rude, você já tem ali a figurinha de expressão, tudo muda. É tudo muito rápido. Então, assim, se eu posso me expressar além do emoji, eu vou usar. Ainda mais se eu puder pegar um meme, recortar ele e colocar. Por quê? Porque eu sou órfã dos GIFs e das figurinhas do MSN. Então, quando chegou a figurinha, tampou esse buraco, sabe? Basicamente foi isso que aconteceu. Então, eu consigo me expressar muito melhor com elas. A minha cara de desprezo, a cara de choque. A gente consegue... É muito mais divertido. Se eu pudesse, eu me comunicaria só por figurinhas. A gente tá, Zico, a gente tá voltando para aquela era do Egito Antigo, sabe? Comunicação por imagens apenas. Hieroglifos. Gosto disso. Acha? Mas... eu fico na dúvida agora, inclusive, já que eu puxei o gancho, e vou soltar outra pergunta. Se as figurinhas não são o que pressionam vocês a usarem, o que é... ou quais foram os momentos onde vocês mais se sentiram pressionados socialmente? Pode ser mais de um. Menino, pensa primeiro que vem na cabeça. Tem quanto tempo de episódio? Eu acho que o principal, o Zico sabe que eu falo isso, eu já fui uma Barbie cidadã do bem, né? Então, vir de uma família que não tem a mínima consciência de classe, que tem toda uma questão de racismo, elitismo, e começar a questionar esses valores, leva a um desajuste no lugar onde, em teoria, a gente mais pertence, né? Que é a família. Então, para mim, assim, sem sombra de dúvidas, o lugar onde eu mais me senti pressionada, quando eu fiz o meu primeiro curso, que era biologia, eu trabalhei no terceiro setor, trabalhei já com várias causas, da pessoa com deficiência, com sustentabilidade, com empreendedorismo na base da pirâmide, né, as classes D e E, entrar em comunidade. E para minha família isso é inadmissível, assim. Eu já ouvi da minha avó, tipo, por que você está trabalhando com esses defeituosos? Ou coisas que vão muito para longe, né, da inclusão, do senso de pertencimento. E tenho membros da minha família que, obviamente, eu acabei cortando vínculos de outubro de 2018 para frente. Foi, né, impossível achar uma linha de conversa, de diálogo, né? Chegou a um extremo do você não sabe o que está falando, eu já pintei um muro no final de semana, eu já fiz trabalho voluntário, eu sei o que é pobreza. Então, acho que a principal pressão social sempre veio da família, porque eu fiz administração, mas não quis fazer concurso. Aceitei trabalhar de freelancer, fiz trabalho voluntário. Para alguém que vive para o capital é meio inconcebível, incompatível, né? Onde foi que eu errei? Nossa, depois dessa declaração, eu não sei nem o que eu falo, assim. Porque eu tenho, na verdade, enfim, né? Pensando agora, eu tenho um certo problema de não identificar onde eu tô sendo pressionada, às vezes.
Então, por exemplo, trabalho, eu vou até meu limite. Minha psicóloga até que fala assim, você já percebeu que você tem que ficar mal fisicamente para poder parar de trabalhar? Então eu tenho muito isso comigo. Mas a pressão de ser produtiva, não me pergunta de onde isso veio. Eu acho que é uma coisa social, mas não declarada diretamente. Por exemplo, da minha família eu nunca tive isso. Mas trocar de carreira, e aí você chega numa... Isso aconteceu real. Chega numa entrevista e te perguntam por que você não fica mais do que X tempo no emprego, como se fosse um problema. Por que você tá pulando tanto de carreira? Por que você tá mudando tanto de plano? Mas você não tem um objetivo maior. A pressão de que você precisa ter um plano e seguir ele obrigatoriamente a vida inteira é muito maluco, assim. Como se a vida não fosse dinâmica o suficiente para você mudar no meio do caminho. Então, eu acho que essa seria a minha maior pressão, assim. Que hoje eu já meio que, né, querendo ou não, a gente dá depois de um tempo a gente dá uma ignorada, mas até o ano passado mesmo eu tive uma crise de falar, meu Deus, eu preciso de um emprego CLT, o que eu tô fazendo na minha vida? E não era, né? Era muito mais de pessoas me questionando por que eu não estava fazendo tal coisa, por que eu não estava trabalhando na minha área, por que eu fazia, sei lá, a mesma coisa, me envolver com impacto social. Ai, mas você tem futuro nisso. Enfim. E aí são vários questionamentos que, às vezes, pelo menos pra mim, eu não percebo de primeira, mas aí vai somando e tem uma hora que pressiona demais, né? E aí estoura. É engraçado o que você fala, e a Bárbara também. A pressão social tentando aqui explicar, eu acho que é um fator invisível que sempre esteve presente, mas que passa de geração para geração. E o que a Bárbara falou, eu acho que é o ponto inicial, né? Acho que a primeira pressão social que a gente, como humanos e vivendo numa sociedade, sente isso, vem primeiro da família. Eu acho que é o primeiro indício, assim, a família já te pressiona a te fazer várias coisas. Pode ser que desde criança, não, faz isso porque tem que ser assim, ou já foi ensinado que, meu pai fez isso, você vai ter que fazer isso. Sei lá, acho que coisas simples de, por exemplo, menina vai ter que brincar com boneca e menino com um carrinho ou com a bola. Para mim, isso já é considerado uma pressão social. Não sei o que vocês acham. Zico também pode complementar aí. Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que eu sofri muitas pressões de todos os sentidos. Por exemplo, uma coisa que eu senti pressão pra caralho foi religião. Entendeu? Também. Por que eu tenho que acreditar em Deus, tá ligado? Eu tenho que acreditar em Deus porque a minha avó me ensinou, a minha avó ensinou, na verdade, minha avó ensinou minha mãe, a minha mãe me ensinou e eu tenho que seguir isso. Sabe? Mas por que eu nunca conheci, por exemplo, nenhuma outro tipo de religião? Porque, socialmente falando, na minha microbolha, a minha família cresceu naquela bolha ali, naquele conceito religioso, entendeu? Por que eu não posso, sei lá, beijar um cara? Né? Socialmente falando, tá errado, porque a minha família fala que é errado beijar um cara. Então, eu concordo que a primeira pressão social vem da família. Mas eu acho que a pressão da família não é a que mais influencia no começo. Eu acho que a primeira pressão é o coletivo escolar. Não sei o que vocês acham, mas tipo, a gente passa mais tempo na escola, e não tô querendo, dessa vez eu não tô querendo puxar sardinha pra minha área. A gente passa mais tempo na escola do que com os familiares. Né? Então, para pensar. Acho que, eu não sei vocês, mas com certeza boa parte das pessoas, e essa é a minha opinião, não sei de onde, como diria o Lucas, do Instituto Dataku, com certeza todo mundo deu o primeiro beijo por pressão e não por vontade. Nossa, eu tenho certeza absoluta disso. Entendi. Foi ótimo pra esquecer, nunca mais pensar nisso. Mas, ô Zico, só eu boto fé no que você falou, mas eu acho que primeiro vem da família, porque mas mesmo você entrando na escola, a criança indo para a escola, pelo menos ali no ensino infantil e fundamental 1, aquelas pequenas pessoas que estão ali ainda não têm informação própria de opinião. Ali é muito do que os pais falam para elas. Eu acho que a influência da pressão social na escola começa mais na adolescência, ali na fase do ensino médio, tipo, não, já tô aqui com os meus 14, 15 anos, já sei o que eu quero da minha vida, entendeu?
começa com esse dilema. E aí começa a surgir opiniões próprias de cada um, e aí um começa a interferir no outro. Eu acho que a base vem da família mesmo, porque quem escolhe o colégio é teu pai, né? Tua mãe. Verdade. Então, se não tiver alinhado já com um preceito do que eles acreditam, você já não estaria ali. Então, Concordo. minimamente, um enquadramento social dentro do que teus pais acham que é certo para você, já foi oferecido na tua roupinha. Se você furou a orelha no hospital ou não, tudo isso são seus pais decidindo e te enquadrando dentro dessa linha do que eles acham certo. E esse rompimento ali dos 13, 14 anos é quando naturalmente a gente começa a questionar essa influência dos pais e tenta construir a nossa individualidade, né? Sim. Então até ali a gente vai muito absorvendo o que eles vão provendo e a partir disso questionando. Eu estudei num colégio de elite, assim, hoje em dia nem tanto, mas na época de elite aqui em Curitiba, que é o Dom Bosco, por conta disso, né? Eu fui educada pelos meus professores a acreditar no liberalismo econômico, a acreditar na meritocracia. Então, é uma influência que minha mãe escolheu porque ela sabia que estava alinhado ali com certos valores e conceitos para ela, né? Uhum. É bem por aí. E nesse quesito, acho que eu tive bastante sorte, assim. Total sorte, na verdade. Minha família é bem pequena, né? Família pensando no pai e mãe, então somos dois mais uma irmã. Então, eu nunca senti essa pressão de precisar fazer alguma coisa pra mostrar. Então, eu lembro muito claramente quando tava saindo da 4ª pra 5ª série e minha mãe queria que eu tivesse uma escola boa, óbvio, como qualquer outro pai gostaria, né? Qualquer outra mãe gostaria que você estivesse num lugar com estrutura, com bons professores e tudo. E eu sempre fui muito nerd, então sempre gostei de estudar. E eu lembro claramente que eu falei que eu não queria ficar na escola porque eram só 15 alunos por sala e eu queria um lugar um pouco mais gente. Minha mãe não questionou isso comigo. Ela falou a primeira, a segunda vez, depois, tranquilo, eu fui pro estado. Assim, não tinha função de pagar um outro lugar. Era escola meio que de bairro, assim, era uma particular, mas bem de bairro. E eu fui pra onde eu quis. E eu tinha, sei lá, 11 anos. Ainda não tinha tanto discernimento desse jeito. Então sempre foi muito tranquila. Nunca tive uma pressão de você vai fazer ter tal profissão, você vai ter que agir de tal jeito. Tudo foi muito estimulado, assim. Vai por onde você quer ir. Tanto que eu fiz primeira faculdade, que eu fiz uma faculdade pública, que eu escolhi, que eu fiz FATEC. Me formei. No meio do caminho eu falei, não é bem por aí que eu quero. Aí eu parei de trabalhar e falaram assim, beleza, o que você quer fazer? Não sei. Então tá bom, pensa aí, vê o que você quer, só não ficar parada. Tipo, no sentido de, sei lá, vai entender um pouco mais o mundo, ver o que você quer fazer. Mas eu nunca tive essa pressão. Tanto que eu fiz publicidade, eu comecei publicidade com 21. Eu me formar com 25, acho, praticamente. Então, eu nunca tive essa pressão, assim, de... E eu acho isso muito maluco, porque eu vejo que poucas pessoas têm isso, né, de não ter a pressão. Minha melhor amiga super era pressionada de tipos de trabalho que ela deveria ter na vida. Então, se não fosse um mínimo X, ela não podia trabalhar. E não faz o menor sentido, assim, porque ela não viu as experiências dela. Então, é muito maluco, assim. Eu fico pensando nessas coisas e que sorte a boa, porque senão... talvez eu fosse a ovelha que dispersa ali, né, que sai correndo. E vocês acham que vocês... não sei, talvez não... diretamente, mas se você quiser falar de alguém que vocês conheçam também, mas vocês sofreram pressão social no sentido de comparação? Tipo, esse é um exemplo meu, por exemplo. Eu não era, né, minha família, pela parte da minha mãe, são em 6 filhos, né? Minha avó teve 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens. E eu tava, tipo, na metade da idade dos netos da minha avó. E o meu primo mais velho, né, tipo, tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. Então, o cara foi fazer uma puta faculdade de Direito, que era Direito São Bernardo, que era reconhecida e não sei o quê. E aí eu lembro que eu já comecei a crescer, porque quando ele tava se formando como advogado, eu tava na época de entrar no ensino médio. E é tipo, nossa, o seu primo já vai ser advogado, vai ser doutor, e você vai fazer o quê e tal? Vocês não sentem esse tipo de pressão? Porque às vezes não tem a pressão direta, tipo, eu quero que você faça isso, mas
a pressão da comparação, né? Eu acho que eu sou o irmão mais velho, para mim é mais fácil, porque eu não tinha com quem ser comparado. Eu era comparado com meus primos, por exemplo. Mas, sei lá, comparação até com companheiros, né? Tipo, você tirou 5 na prova, o seu amigo tirou 7. E alguém falasse, porra, por que você tirou nota menos? Sentiam isso também? Eu brinco que aqui em casa a educação era polaco-punitivo-cristã. Né? Então, tem uma herança de guerra, do tipo, sua família morreu de fome, morreu perseguida, você não vai comer isso, ou você não vai fazer aquilo, você não vai honrar seus ancestrais. Sempre foi bem agradável. Ou você era culpado por alguma coisa. Então, a gente era comparado com objetivos irreais, eu acho. Eu sou filha única, órfã de pai, cresci, minha mãe já faleceu também. E quando eu entrei nesse colégio de elite, a minha família não era naturalmente de elite, era classe média. E para me estabelecer nesse colégio, eu era muito tímida, muito quieta, e aí eu vi que eu ia morrer ali dentro se eu continuasse desse jeito. E aí eu decidi que eu iria falar. Não sabia direito como, mas eu ia dar meus pulos, eu ia me virar naquele ambiente. E acabou que eu estudei o resto da minha vida lá, fiz muitos colegas, quase nenhum amigo, muito por conta dos rumos que eu acabei tomando, das escolhas de vida que eu fiz. Mas isso de decidir que eu tinha que ser uma pessoa que falava mais é pressão social. Eu era tímida, por mim eu teria seguido quietinha no meu canto, só que eu não era chamada para festa, eu não pertencia, eu não fazia parte. E até remetendo ali à abertura de vocês, que vocês leram só o significado de pressão, né? Uhum. E não leram o de sociedade. E eu acho que nesse caso eles estão intimamente ligados, porque ser sociedade é querer pertencer. E eu acho que a pressão maior vem disso, né? Ninguém não quer fazer parte. E aí, fazendo um gancho para a física, que o Zé comentou ali, a gente é feito 75% de água, né? Então, somos, de certa forma, o líquido que mais sofre pressão. Com certeza. Só aproveitando o gancho, então, estou abrindo aqui o significado de sociedade para a gente ler juntos. Substantivo feminino: reunião de homens ou animais que vivem em grupos organizados, corpo social. Conjunto de membros de uma coletividade subordinados às mesmas leis ou preceitos. Cada um dos diversos períodos corresponde à evolução da espécie humana, sociedade primitiva, feudal, capitalista. União de várias pessoas que acatam um estatuto ou regulamento comum, uma sociedade cultural. Só complementando aí. Que sociedade que você tá, Zé? É o Dício também? É o Dício. Caralho, puta sexista também, né? Grupo de homens e animais. É isso. Tá vendo? As mulheres, no caso, estão nas propriedades, que não estão nem mencionadas. Porque são os homens que dão as leis, você não sabia? Não, eu sei. Você sabia? A legislação surgiu para resguardar a propriedade. A mulher, inclusive, era uma propriedade. Daí o sobrenome nos garantindo esse lugar, inclusive. Nossa, gente. A pressão social de ser mulher, ponto. Acabou aí. Um dos mandamentos era: não cobiçarás a mulher do próximo. Mas o homem pode, entendeu? O homem pode. O homem você podia cobiçar, não tem problema. Então. Jamais, mas Deus fez Adão e Eva, não Adão e Ivo. Pessoal, pelo amor de Deus, quem tá ouvindo? Eu tô rindo com dor, eu tô rindo com muita dor. Não, é só pra deixar claro que... Mas agora que vocês falaram sobre isso, a Rachel falou agora sobre a pressão de ser mulher, e aí é uma pergunta, não só como Zico aqui no podcast, mas uma pergunta social mesmo. Quais as pressões que as mulheres sofrem? Porque eu e o Zé, a gente não sabe disso, tipo, não sei. Talvez eu poderia elencar algumas que vêm na cabeça, mas eu não passei por isso. Que pressões vocês sofreram por ser mulheres? Vocês saberiam dizer? Eu vou deixar que eu falo primeiro, que eu sempre tô falando muito. Eu sinto que tô... Não, eu tô achando ótimo, porque eu vou refletindo junto aqui. Cara, pressão por ser mulher, assim, é uma coisa tão intrínseca já, simplesmente por a gente viver
Mas assim, citando muito rapidamente, você tem que namorar, você tem que ser uma mocinha, cruza as pernas, não pode sentar de perna aberta, você tem que ter um grupinho de meninas e você tem que seguir o que elas fazem também. Meu Deus do céu, você não pode cortar cabelo curto, você é uma menina. Você tem que brincar de boneca, você não pode brincar de carrinho. Eu, por exemplo, tinha um puta... Não problema, porque aí é que tá, meus pais sempre foram muito de boa. Mas eu, com 3 anos de idade, eu jogava bola com os meninos, tá? Só que eu jogava bola de meia calça de balé. Eu estava com a roupinha do balé, porque eu fazia balé. Era bom pra elasticidade, né? Flexibilidade, me ajudou muito. Nossa. Mas eu jogava bola. E eu chegava toda vez com a meia estrupiada. Ele falava que eu aparecia com o rombo no joelho todas as vezes. E foi o que... Até o que você tinha comentado. Criança não tem muito isso, né? De você separar ou ter uma pressão direta. Quando você vai ficando um pouco mais velho, vem, mas... Era muito isso, assim. Talvez, se tivesse pessoas mais velhas vendo aquilo, eu ia falar, meu Deus, o que é isso? A tal da Maria João, que eu ouvia. Eu sou criança dos anos 90, sou criança dos anos 90. Que eu via bastante. Então, o ser mulher em si já é pressionado o suficiente, assim... E geralmente pra baixo do homem, né? Você tem que se submeter às coisas que os homens falam, porque senão você tá errada. E aí, ou você é louca, ou você... Peraí, você não viveu o suficiente, você tá falando besteira. E aí, daí pra baixo. Agora, tentando pensar em mais coisas que eu não vi, que eu não dei uma militada muito louca aqui, né? Tipo, de começar a ficar muito puta com a situação. Mas também, é engraçado, eu tô falando disso, mas porque hoje eu tenho essa percepção. Mas são percepções que eu tive, assim, depois de mais velha. Quando eu fiz a faculdade de tecnologia, muitas das pressões que eu sofria, ela não percebia. Então, eu fui percebendo depois. E aí, pressão, tipo, piada, de você ter um padrão estético, de você... Tem que ser... Ai, não é nem bonitinha a palavra, mas você... Não, cara, eu não sei nem a palavra que usa, porque eu prefiro nem pensar nessas coisas, às vezes. Mas de você ter um padrão e ter que seguir aquele padrão de qualquer forma. E se você tentar ser... ou agir de uma forma que homens agem e é tudo bem, por exemplo, mulher pega um monte de homem, é galinha, homem pega um monte de mulher, ou um monte de homem, enfim, é galinha, né? Tipo, isso. E aí, cara, se a gente trouxer isso, vai vir pressão, vai vir machismo junto, vai vir um monte de coisa, e a gente não vai sair desse tema tão rápido. Mas o que eu posso dizer da minha parte, eu venho de uma linhagem de mulheres muito decididas. Minha bisavó decidiu que ela não queria ter mais que 2 filhas e não teve. Minha avó se divorciou do primeiro marido, que é meu avô, e teve um segundo casamento. Então ela tinha 30 e o segundo marido dela tinha 18 quando eles casaram. Então, muito por isso, esse lugar da mulher, não que tenha sido simples, mas eu não fui criada para ser uma lady, vamos dizer assim, né? Fui criada para ser mulher, mas não para ser uma lady. Então, eu acho que eu levei muito tempo, e só quando eu comecei a participar de rodas sobre o feminismo, que eu percebi que eu não me enxergava mulher. E por isso eu nunca deixei de acessar espaços que não eram comuns e não eram frequentes para outras mulheres. Sempre participei, eu fui da área comercial durante muito tempo, sempre fiz reunião sem me sentir intimidada, sempre impus. E acho que a primeira vez que bateu para mim, assim, as pessoas não me veem, não me enxergam feminina, eu tive um chefe, um Cláudio, que era... conhecido por ser casamenteiro. Todas as mulheres que trabalharam para ele, ele geralmente contratava mais mulheres do que homens, ele dava um jeito de arrumar um namorado, alguém, e casar. Então era dito assim, se você trabalhar 1 ano para esse Cláudio, você vai terminar namorando. E eu trabalhei 3 anos para ele, e ele nunca me apresentou ninguém. E ao passo que ele apresentava para todas as meninas da equipe dele, ele não apresentava para nenhum dos homens. E aí eu falei, olha, talvez ele me enxergue como homem. E, em contrapartida, eu sempre tive muito espaço de fala em reuniões, em argumentações sobre produtos nessa empresa que outras mulheres não tinham. Então, eu tinha o ônus e, nesse lugar,
não era tão grande, né? Mas tinha o bônus por não ser enxergada ser vista como uma mulher naquele time. E acho que eu só fui entendendo o tamanho da dor e percebendo o quanto eu fui contaminada por esse olhar, por esse viés, quando eu passei a ter cargos de liderança e perceber que eu priorizava contratar homens. Porque homem é mais fácil de lidar, porque homem não tem rivalidade, porque homem, sei lá, um bando de essencialismos, né? Um bando de títulos que a gente atribui à masculinidade, em detrimento a contratar mulheres. E aí, quando eu comecei a ver as pautas do feminismo, sobre as questões da falta de lugar, da diferença salarial, que embora eu não experimentasse nas empresas em que eu trabalhei, acontecia muito e para muitas, que eu fui percebendo o quanto isso também estava enraizado em mim. Enquanto na minha crença de meritocracia, eu sempre falei, eu sempre tive muito mais amigo homem. E hoje eu me esforço muito para tentar ter mais amiga mulher. Porque, de certa maneira, por essa pressão social de entregar resultado, na minha família sempre foi muito mais bem visto você ter um bom emprego do que uma boa família. Porque tem muito divórcio, sempre foi muito recorrente, não deu certo, separa. Mas emprego, assim, pedir demissão para não trabalhar, nunca foi visto com bons olhos. E tanto que, por oportunidade de trabalho, quase todos os membros da minha família moram longe, distantes. Eu tenho parte da minha família no Nordeste, parte na Espanha, parte na Nova Zelândia, questões de... E então, esse olhar de que o homem trabalha, o homem agrega valor no espaço de trabalho, fez com que eu fosse uma liderança machista sem saber, sem me perceber, né? E aí fui questionando, fui trabalhando isso, e hoje eu tenho consciência e me esforço, embora nesse momento eu esteja na sociedade, né? Eu tenho uma empresa em que eu sou sócia, com outros 3 homens, né? Ainda não... ainda me esforço, mas estou falhando um pouco nesse processo. Boa. Eu acho que, Zico, acho que você vai concordar comigo, esse episódio que a gente está gravando aqui é basicamente, a gente pode englobar todos os outros que a gente já passou, né? Porque, de certa forma, é basicamente a pressão social é um geralzão de tudo que a gente já abordou aqui, que vai desde FOMO, se a gente for lá atrás ver, carreiras, julgamentos, próprio sexo, o feminismo, a masculinidade tóxica, felicidade, o que é felicidade para cada um, né? Várias outras coisas, a própria meritocracia, a evolução, tudo. Então, as indicações já estou até deixando aqui, que escutem todos os episódios e fazer o auto-merchan, né? E eu acho que... Pode falar. Não, eu não tinha pensado nisso que você estava falando, estava numa outra linha de pensamento e você me fez mudar, e eu concordo. Ouvindo a Baia e a Raquel falando, né, eu lembro claramente, assim, na maioria dos discursos de vocês, das conversas que a gente teve com a maioria das mulheres que a gente teve aqui presente. Seja com o microfone aberto ou seja por trás dos bastidores, sabe? E aí... Sim. Se a gente parar para pensar nos outros episódios, então, trazendo para o nosso lado como homem e não querendo falar que a nossa dor é maior ou pior, não quero falar isso, quero deixar bem claro, né? Todos os homens passam por pressões sociais que as mulheres ainda conseguem enxergar isso, né? Existe um movimento feminista mais consolidado, mas os caras não sabem disso. O homem cresce de uma forma escrota por várias merdas, se recusa a fazer tratamento, se recusa de um monte de forma, de um monte de jeito. Né? E aí o cara é obrigado a transar com todo mundo, né? E aí ele desgraça a vida de mais um monte de gente, né? Desgraça a própria e ela de mais um monte de gente, porque, não, como é que assim, você não vai, a menina tá querendo dar pra você não vai comer ela, entendeu? Como é que você vai chorar? O homem não chora, tal. E é real, com qualquer episódio polêmico que a gente tenha pego, a gente consegue falar um pouco de pressão social sobre isso. Eu não tinha parado pra pensar. Sim.
E aí, eu queria aproveitar, a gente tá indo para um lado muito pesado, eu não queria deixar essa mesa tensa. Ok. Mas voltando Como assim, vai falar de pressão e não vai falar sobre tensão? Não. Eles andam juntos, cara, sem condições, assim. É que eu quero entrar em outros tipos de pressão, que aí já é avançando esse da família e da sociedade, para lá na nossa época de adolescência. E aí são pressões que eu vou julgar menos pesadas, para não falar que são leves. Mas, sei lá, pressão de, sei lá, moda. Sempre, eu acho que pelo menos comigo foi assim, tipo, eu sempre queria copiar ou seguir o caminho que os meus amigos da escola usavam de roupa. Às vezes eu gostava de uma coisa e não usava porque tinha medo de ser julgado. Então, sempre tem agora tá na moda da, sei lá, calça rasgada. E aí eu tinha que ter uma calça rasgada para não ser excluído do minha roda de amigos. Então, não sei se para vocês vocês sentiram isso ou tem algum outro tipo, sei lá, pressão por gosto musical. Às vezes todos seus amigos gostam de um estilo rock, mas você não. Ah, não, com a minha família eu só escutava sertanejo e, putz, eu tenho que esconder isso dos outros, porque senão eu vou ser julgado como caipira da turma. Eu vou entregar agora aqui, ó. A Raquel era emo e a Bárbara era clubber. De onde você tirou que eu era emo? Eu quero saber de onde você tirou que eu era emo e como que te passaram a informação correta. Entendeu? É isso que eu quero entender só. Mas não, eu era adolescente que escrevia a vergonha que eu tô passando nacional e internacional. Pelo menos só dá pra entender quem ouve entender português, né? Eu era a criança que escrevia na lousa 100% rock. Eu era criança que colocava rock na veia, pagode na cadeia. Pergunta se eu não vou pra um sambão agora, se tiver. Eu, a minha cerveja e o sambão. E aí tudo isso, toda essa pressão, digamos assim, eu fui quebrando, principalmente a parte de ter que gostar de algo. Eu amo rock, é meu gênero favorito, mas eu entendi que eu posso gostar de outras coisas, né? Eu não preciso ter a obrigação de gostar de uma coisa só. Assim como tudo na vida, eu não preciso ter só uma carreira, eu preciso ter só um gênero. Enfim, um gênero preferido. E aí, gênero, você entenda como você quiser, né? Não só musical. Eu posso... Cara, o leque de oportunidades e possibilidades estão aí. Só não usa ou porque você está sendo pressionada a ir para uma direção só, ou porque você não tem a oportunidade de conhecer outras coisas. E hoje eu sou uma pessoa que ouve um rockzão, vai para um show de bater cabelo, e, cara, bater cabelo é drag, gente, bater cabeça. Mas também roupa de bater cabelo, porque eu gosto de uma drag também, tá tudo certo, eu amo, maravilhosas. E sou a pessoa que rebola a raba no funk, entendeu? Porque tá tudo bem. Mas faz isso na adolescência, pelo menos na minha adolescência. Alô, anos 90, né? Ligando ali, começo dos anos 2000. Não, você tinha que seguir realmente uma regrinha. Mas aí, só contestando levemente o que o Zé falou, eu não acho que é uma pressão leve. Eu acho que é diferente. Tá. Mas que dependendo da pressão que você tome nessa época, que você receba, pode modificar completamente teu perfil. E aí, sei lá, passar por um bullying realmente e ser uma coisa mais pesada. Eu lembro claramente que eu era diferente das meninas. Primeiro porque eu era menina que parecia menino. No sentido de gostar de coisas de menino. Então, assim, eu não era... Enfim, adolescente não era a pessoa que gostava de falar de meninos. E não sei o que. Eu era a pessoa que queria jogar um RPG, que queria pegar ali um jogo de tabuleiro. Entendeu? Não era muito uma pessoa comum. E eu fui de batom preto. Eu adorava batom preto. Eu tinha uns 12 anos, fui de batom preto pra escola. Eu cheguei lá, as meninas começaram a rir da minha cara. Horrores. Tira esse negócio, coisa absurda, coisa ridícula, não sei o quê. Pois bem, o que eu fiz? Fui no banheiro chorando, tirei. Aí a mãe quis entender, porque eu fiz isso. Falei, não, né, inventei uma história. Mas isso ficou depois de muito tempo pensando. Cara, eu poderia ter sido uma pessoa muito estilosa na adolescência. Assim, né, completamente fora do padrão. Eu podia ter sido uma fotologger. Não fui. Por quê? Porque eu segui um padrãozinho ali. Você riu porque você usava fotolog.net, eu entendi essa. Denúncia de idade aqui na mesa. Eu podia ter sido uma Mary Moon na época. Não fui, gente. Podia ter sido uma sucessora ali da galera gótica. Mas não, ou emo, né? Como bem dito pelo Zico. Mas é muito maluco. A pressão estética e de grupo eu acho que é muito grande, principalmente na adolescência. Assim. Acho que é a época que pega mais pesado, né?
Eu não sei como é que tá agora. Eu acho que ainda existe, mas tem uma abertura maior pra você poder ser outras coisas. E que bom. Acho que não. Não, parece. Acho que parece. Não. Ou então a minha bolha é muito boa, porque eu olho umas adolescentes e falo, caraca, véi, obrigada. O que você acha, Bárbara? Então, eu sempre fui a única criança da casa, né, como filha única. E minha família sempre levou muito a sério cultura, livro, então música elitizada, né? Então, Leila Pinheiro, Joyce, Mônica Salmazo, enfim, que são maravilhosas, adoro, ouço até hoje. Mas chegou um dia que eu falei, até talvez por ter feito biologia, aí eu não consigo ter certeza. Mas eu acho que o mundo é muito mais que isso. E aí eu me experimentei em vários lugares. Então, já frequentei igreja evangélica, não por crença em Deus, mas para ver qual é que era. Eu vou ficar aqui 6 meses vindo, vou para célula, vou para todo combo para entender por que tem tanta gente aqui dentro. Fui para rave. Caraca, essa eu não consegui ainda. Gente. Eu fui na época que era mais modinha, né? Hoje em dia eu não iria nem a pau. Quer dizer, talvez iria, mas fui em show de rock pesadão, já fui em pagode, já fui em um monte de coisa e descobri que o que sempre me interessou e me interessa hoje são pessoas. Então, talvez por essa facilidade em conversar e também por ter me defendido na inteligência, porque isso é uma coisa que eu percebi muito nova quando eu tinha que falar. Se você sabe o que você está falando, né? Se você domina o conteúdo que você está falando, as pessoas vi. E aí eu comecei a apresentar trabalho na escola e fui reforçando esse sentimento. Já dei aula, inclusive, e acho incrível poder dar aula. Mas tem um pouco desse lance egocêntrico, né? De saber que você tem aquele conhecimento e que, portanto, quem está ali tem que te ouvir, né? E aí a terapia vem para trabalhar essas questões. Mas quando eu era criança, por exemplo, eu brincava de ser dona do mundo, de ser presidente de alguma coisa. Eu tinha um telefone celular velho da minha mãe, então eu sempre estava meio workaholic desde criancinha. Ai, meu Deus, que vem desse lance. Esse lance da minha família valorizar quem performa bem, né? Então, eu acreditava que isso é certo na vida, né? Eu nunca sonhei em ter filhos, mas sempre quis ter um emprego, uma empresa, um império. E então acho que na adolescência eu muito mais transitava entre grupos por ter esse olhar meio político de que se eu me desse bem com todo mundo eu não sofreria bullying de ninguém, do que querer pertencer a um grupo só. Então eu nunca tive um uniforme, vamos dizer assim, né? Teve uma fase acho que talvez a Raquel lembre mais dos meninos, mas da saia lápis preta com a camisa branca, eu nunca... Aqui em Curitiba era bem comum, um tupetão assim, eu nunca aderi a esse uniforme, nunca tive uma saia lápis preta. E também nunca me senti excluída por isso. Quando todo mundo virou louro, né, loiras, as meninas todas eram loiras, eu me mantive castanha, muito feliz e satisfeita com o meu cabelo mesmo. Isso é assustador. Eu tô me sentindo... mas não que tenha sido fácil, né? Não tô falando isso, eu lidei com a adolescência numa boa. Foi bem difícil, inclusive. Mas, Zico, eu tô me sentindo menos conhecedor musical, porque todos os artistas que ela falou, eu não escutei uma música. Eu também não escutei. Mas se tivesse falado sobre música erudita, talvez tivesse ouvido. Tipo, mas assim, Bach, Beethoven. Gente, mas não, isso é um elitismo. Sim. Eu trabalhei no Festival de Teatro de Curitiba, que é o maior evento de teatro da América Latina, e muita gente, em pesquisa de opinião, falava, eu não vou ao teatro, porque teatro é coisa de gente rica. E isso é um conceito ridículo, assim, a cultura, o ter acesso a determinado estilo musical, ou teatral, ou de literatura, não torna ninguém melhor ou pior. Sim. Embora, para minha família, essa fosse a crença, e por isso que eu cresci lendo Dostoiévski. Entendia? Não. Mas eu lia lá em Meu Deus, eu cresci lendo Harry Potter. Hoje, com 30 anos, dá pra entender Dostoiévski. Imagina Potter. 15. Me julguem. Eu tenho a coleção, tá aqui na minha cabeça, inclusive. Bom, todo lacrado, Nunca li Harry Potter. Ô, Zico, sinto muito, pessoal. Tira a nossa dúvida aqui. A Raquel falou que talvez
na época de hoje essa pressão na escola seja menos, como é que eu posso dizer, rígida. Você, como professor hoje, vendo a interação dos seus alunos, continua a mesma coisa? Então, quando a Raga estava falando, até aqui com a cabeça tinha discordado, assim. Então eu vi. Mas é isso, é questão de bolha, né? E depois ela completou e aí eu parei de pensar, porque assim, o que eu vejo hoje, como professor, com os alunos que eu passei, é que ainda existe uma pressão muito grande, sabe? Em todos os sentidos, né? Então, pensando nos meus alunos que são exatamente nessa transição da infância para a aborrecência, né? Que é bem a hora que começa a ficar chato pra caralho. Brincadeira, meus alunos que estão ouvindo, vocês não deveriam estar ouvindo primeiro, tá? Mas eu gosto de vocês. Mas bem na hora que começa a mudar, assim, criar, né? Que nem a Bá falou logo no começo, que é quando você começa a ser um ser crítico e para de reproduzir o que você aprende, começa a ter imposições. E aí foi por isso que logo no começo eu falei que a escola é onde tem a maior pressão. Porque por mais que a gente não tenha opinião, a gente tem a opinião dos nossos pais. Então eu não tenho a minha própria opinião, eu tenho a opinião da minha família, né? Então eu pego a opinião da minha família e eu reproduzo na escola. E quem argumenta melhor, né, ou quem fala um pouco mais alto, digamos assim, convence o amiguinho do lado. Então, se eu chego lá na escola, né, e eu falo que a Dilma sofreu um golpe, porque eu ouvi meu pai e minha mãe falando que a Dilma sofreu um golpe, e o meu amiguinho chega falando que foi um impeachment, porque ele ouviu a mãe e o pai dele falando, o que conseguir convencer o outro ganha. E aí você começa a ter pressão. Então eu vejo, por exemplo, meus alunos estão bem na fase de começar os primeiros namorinhos, sabe? E aí eu comecei falando do beijo, porque a primeira coisa quando eu falei pressão social, eu lembrei deles, lembrei das minhas situações, dos meus amigos, de todo mundo. Porque falar de beijo para eles é exatamente isso. Não, todo mundo já beijou, eu não. Nossa, eu fui numa festa e eu não beijei ninguém. Como assim eu não fui numa festa e não beijei ninguém, sabe? Então... E aí eu já quero aproveitar essa discussão e passar exatamente do começo da adolescência mais para o final da adolescência. E uma dúvida que eu fiquei desde quando a gente pensou no tema. E aqui eu conheço todo mundo aqui bebe. Vocês começaram a beber por vontade ou por pressão social? Sabe, quando você me convidou para falar hoje, eu pensei que a cerveja acho que é o principal ícone da pressão social. Porque eu não conheço uma pessoa que tomou o primeiro gole de cerveja e falou, nossa, que delícia. Eu, inclusive, a primeira vez que eu tomei, eu odiei, achei amarga, péssima. Eu ia pra balada e tomava pina colada, que era docinha, gostosa. Mas, enfim, hoje eu tomo cerveja. Então, eu diria que é pressão social. E também financeira, né, gente? Aí eu ainda meço certas decisões da minha vida no número de cervejas que dá pra pagar. Eu posso... Não, eu concordo com o que a Bárbara falou, mas é que esse final de semana eu e o Zico, a gente tava nessa conversa e eu tava conversando com uma outra amiga nossa, uma Gabi, e eu cheguei para ela dizer que por mais que eu compactuo com esse ideal que você falou, mas eu também utilizo que a bebida alcoólica, aí a gente pode englobar, sei lá, cerveja ou qualquer outra coisa, algum drink. Acredito que o álcool seja a principal e a mais antiga rede social para interação interpessoal, assim. Porque... Você não faz amigo bebendo leite, né? Então. E é um negócio que já é usado, sei lá, desde quando o ser humano deixou de ser nômade e começou a plantar sua própria agricultura, já tinha ali a fermentação da bebida para dar a alegria para o povo. Então, eu acho que sim, concordo, mas eu também vejo por esse outro lado. Aí a questão é a pressão social do tipo, putz, no final da adolescência, você começa a beber para fazer bonito, só que aí você, ao mesmo tempo, você não tem noção de qual é o seu limite, até onde o seu corpo aguenta. E aí, com isso, você acaba se derrapando e acredito que, em vez de se tornar uma ferramenta de interação, ele acaba se tornando um método de fuga e aí você acaba perdido, né?
Então, por isso que eu acho que alguns se perdem no meio desse caminho, aí entram em vício alcoólico e por aí vai. Eu acho, primeiro, que sim, existe essa pressão. Segundo, desculpa, eu acabei de ter uma bolinha de queijo aqui pra comer. Então, fui obrigada a cortar o microfone e a câmera, senão vai ficar meio esquisito. Mas eu, assim, vivência 100% pessoal. Eu não bebi, nunca bebi por pressão. Quer dizer, não é que eu nunca bebi por pressão. Eu não comecei a beber por pressão. Óbvio que dependendo de onde você estiver, qual for o contexto, você se sente na obrigação de, não, tem uma cerveja ali, eu vou pegar. Não, tem uma vodka ali. Por exemplo, eu odeio vodka. Ah, mas só tem vodka no rolê. Não vou ficar sem beber nada. Eu vou e tomo vodka com seja lá o que for. Mas, Raquel, tu não gosta de vodka. Vodka te faz mal, mas só tem vodka. Eu vou fazer o quê? Eu quero beber alguma coisa, né? Tipo, parece que se eu só não tiver com o copo na mão, tem alguma coisa que tá rolando. Mas eu comecei a beber só a partir dos 18. Já começa por aí. Porque foi uma decisão de cabeça, assim. Meus amigos começaram a beber bem mais cedo do que eu. E começaram a ir pra rolê. Então, assim, eu lembro claramente das meninas com 14 anos indo pra balada à noite, que só o pessoal de 18 entrava. Com carteirinha falsa, enfim, RG falso. E eu nunca me senti pressionada a isso. Não sei se é porque não era o meu tipo de diversão. E minha diversão era ficar jogando RPG à noite de madrugada. Ou se sim, enfim, as pessoas que eram muito mais próximas a mim não faziam esse tipo de coisa, não tinham esse tipo de comportamento. E eu também não me obrigava a estar naquele grupo. Agora, se fosse pra brigar por nota na escola, eu era essa pessoa, pra ter noção de qual tipo de pressão que eu levava pra frente. Mas em beber em si, cara, eu concordo muito com o que vocês falaram. Óbvio, não dá pra dizer que nunca bebi por pressão, assim, E aí, pressão, talvez nem no sentido de contexto, mas pressão no sentido de, nossa, eu estou muito estressada, eu preciso de uma cerveja. Talvez o sorvete já servisse, entendeu? Eu não precisaria tomar a cerveja. Talvez o chocolate já me acalentasse, mas não, eu tenho que ter um vinho. Então, hoje, com meus quase 30, digamos assim, eu acho que eu já consigo discernir melhor. Mas, quando eu era mais nova, eu bebia bastante, assim, ia na onda, a ponto de eu não saber o meu limite, como o Zé falou. E o meu limite era ficar muito louca. Ficava tudo bem. Mas tava todo mundo muito louco, né? Aí é que tá. Mas eu acho que um pouco desse não reconhecer o limite vem porque a pressão social não é sobre se você vai beber ou não. Exato. Mas o quanto você consegue beber. Né? Eu tenho a vantagem, eu não sei, ser muito tolerante à bebida. E isso sempre foi um incômodo. Eu não saberia dizer quantas vezes eu competi em shot com meninos, porque era tipo, não, eu com certeza bebo mais que você. E aí eu continuava bebendo sem passar mal, e o garoto passava mal. Eu nunca tive ressaca, não sei o que é pensar. Ai, que sonho. Enfim. Muito privilegiada. Sou privilegiada. Privilegiada! Porque você mereceu. Você mereceu essa não ressaca. Eu mereci. Deixa eu... Eu dei esse benefício. Mas e aí da família eslava. Tem o segundo ponto ainda, Lambda. Não sei se você vai concordar comigo. Mas não é só você ter a competição de bebida. É você ganhar de um homem e mostrar que você é melhor que ele. Porque você tem que provar isso. Não adianta você falar que você é resistente a álcool. Então, eu não sei. Porque é aquilo que eu falei, né? Eu não fui criada pra ser uma lady. Eu também não. Eu via meio como igual. Era aquele tipo, são meus brothers. Sou como eles. É mais legal ter amigo menino. É mais fácil. O meu primeiro passo para sair desse universo foi ter um monte de amigo gay. E no universo gay foi onde eu me senti mais diminuída por ser mulher. Né? Não foi convivendo com homens héteros, foi convivendo com homens gays. E, por exemplo, né, o dizer que tem nojo. Eu tenho tanto nojo que eu nasci de cesárea, não passei por ali. Isso é altamente misógino, né? E era engraçado. Tipo, que bonitinho eles falando isso, eu pertenço, né? Esses homens me validam. E aí, depois de um tempo, não, é uma minoria aproveitando o seu momento para diminuir um grupo que é mais minoria nesse contexto. Então, acho que não tinha muito essa disputa, porque eu acabava achando os homens mais legais do que as mulheres que não bebiam, e do que os gays que de alguma maneira também me diminuíam, eles me questionavam. Mas era mais porque
Eu queria ser foda nas coisas, eu precisava ganhar, né? A meritocracia me dizia que eu tinha que ser melhor em tudo. Competitiva, tem que performar no amor, lembra disso? E no álcool, aparentemente. E no álcool também, em tudo, qualquer coisa. Se vocês me botarem pra, sei lá, fazer risquinho, eu vou querer fazer mais risquinho. Indo pra... Então, pra gente finalizar, a gente saiu da criança, fomos pro pré-adolescente, adolescente. Depois que a gente entra na vida adulta, e aí eu jogo que eu também vivo essa pressão, e vocês fiquem à vontade para falar ou não. Eu acho que existe muito uma pressão da nossa vida amorosa, o pessoal se preocupa bastante com o que a gente vai fazer da vida, relacionamentos, filhos e tudo mais. Eu sei que a tendência agora é cada vez mais casais terem menos ou nenhum filho, mas isso ainda pesa muito, voltando na relação com a família de cada um, né? Do tipo, às vezes o seu pai, os seus avós, os seus primos cobram, né? Porque eles casam e falam assim, não, mas já casei, já tive o meu primeiro, tô indo pro meu segundo filho, você tá aí, e às vezes é uma escolha sua, e mesmo assim você não se sente bem falando sobre isso. Eu queria saber a opinião de cada um, se vocês já sofrem, já sofreram, ou não importam com a opinião dos outros. Silêncio, acho que respondeu para todo mundo. Acabou, obrigada. Tchau, gente. Eu vou... Deixa só a cadeira aqui. Ela finaliza por mim. Não, eu posso falar... eu falei, né? Eu sou o irmão mais velho e raramente não, mas pensando, por exemplo, enfim, eu sou o irmão mais velho e rolava certa comparação, né? Mas a minha pressão era a pressão de ser o exemplo, né? Mas, por exemplo, o meu irmão namora desde os 14, 15 anos, né? E aí ele casou... A mesma menina? Né? E ele casou com a minha cunhada, né? Com 24 anos, eu acho, né? Então foram quase 9, 10 anos de namoro e ele casou com ela, né? Então, por exemplo, a minha família fica louca. Eu tive 4 namoros, né? Relacionamentos longos, assim, entre namoros. Tive 4 namoros. E é tipo, como assim? Você só namora e não vai casar? Seu irmão, que é mais novo, já casou, entendeu? Meus primos adoram fazer filho, né? A coisa que minha família gosta é fazer filho. Cara, meus primos estão soltando filho aí a rodo, aí tipo, seus primos já têm filho, seu irmão tá casado, e você vai casar quando, entendeu? Então, eu ouço isso, eu não ligo, tipo, pra mim, talvez subconsciente isso deve fazer mal de alguma forma, e aí suas terapias vão dizer, mas hoje eu levo muito tranquilo, assim, eu sei o que eu quero pra minha vida, eu sei o caminho que eu quero chegar, e isso não é uma determinação, e eu não preciso dessa validação, né? Mas eu ouço isso pra caralho. Eu acho que a questão de relacionamento amoroso é meio polêmico, porque eu não sou muito favorável à monogamia. Eu não performo bem. Não, eu acho que o relacionamento aberto é o caminho, e aí já entra num outro tema, né? A outra pressão também. Tá ok? Tem que dar um tiro nessa putaria toda! Não, mas é uma outra pressão também que a grande maioria da sociedade cobra, né? Uhum. Sim. É difícil, né? Porque ele resbala ali na propriedade e o meu argumento é sempre, você pode gostar de comer arroz e feijão todo dia, mas de repente você vai ver um prato, sei lá, de camarão, vamos usar um outro exemplo que eu uso vegetariano, né? Você vai ver lá uma moqueca de banana e você vai querer experimentar. E há uma expectativa muito maior sobre aquilo que você não experimenta do que aquilo que você experimenta e descobre que não gosta tanto. Mas para uma família tradicional não é muito simples lidar com esse conceito. Então eu nunca apresentei um namorado, assim, né? Tem pessoas que vêm aqui com mais frequência, a família olha e fala, deve, agora vai. Aí não foi. Então eles já meio desistiram, assim. Eu já virei, a feminista abortista, acho que ela não vai casar mesmo. E aí já não é mais uma questão, assim, a questão é sempre a questão de trabalho mesmo. Tá trabalhando, mas é CLT, tá ganhando bem, tá guardando dinheiro. Ai, que dor. Paga direitinho. Mas a vida amorosa não precisa funcionar, assim, tipo. E se eu arrumar alguém, que seja alguém que me sustente, o que eu acho um contrassenso. Total. Vai ser dona do mundo, mas arrume um homem mais rico que você. Sabe?
E para você, Raquel? Estamos indo em assuntos longos que estou me refletindo. É uma frase péssima, né? Pra vocês terem noção do nó que tá dando na cabeça. Mas, assim, pressão familiar, eu acho que nunca rolou de você precisa namorar, mas é aquele negócio, rola uma pressão velada de piada. Sim. Tipo, ai, mas e meus netos? Ai, mas eu quero uma criança. Aí eu falo assim, vai lá e adota. Já que você quer uma criança. Daqui não vai sair, meu anjo. Não tão cedo. Já fui veementemente de não vou ter filhos. Hoje, assim, não sei, né? Vai que eu mudo de ideia. Eu descobri que ficar numa ideia só a vida inteira não funciona. Sim. Tudo que eu vivi até hoje me mostrou isso, que não adianta, né? Ficar fixo e preso numa ideia. Então, não vou dizer dessa água não bebereis, porque vai que bebereis e me afogareis. Então, é melhor não. Mas essa pressão de ter que casar, ter que ter um namorado, acho que, primeiro, eu não tenho uma família muito, enfim, um círculo muito grande de parentes, então essa pressão parental, digamos assim, não sei nem se essa palavra é correta pra falar sobre isso, mas de primos, tios, avós, eu não tenho, porque eu não tenho eles, então não tem como eu ter a pressão deles. Mas eu tenho a pressão, enfim, de círculos, né? Então, eu tenho amigas, a maioria das minhas amigas namora. Hoje eu não namoro mais. Aí, quando eu tava namorando, todo mundo tava solteira. E aí, você começa a ter a pressão de, meu Deus, mas tá todo mundo solteiro, eu vou ficar solteira também. E aí, fica aquele negócio meio esquisito. Mas, eu não sei. De novo, eu não sei se a minha bolha é muito boa, no sentido de ter um pessoal com a cabeça muito... mas ter pensamentos muito alinhados com os meus, tipo... Quer namorar, namora, quer casar, casa. Tem uma amiga minha que tava vendo vestida de noiva hoje. Ela tem, 3 ou 4 anos a menos que eu. E, cara, beleza, vai lá, faz o que você quiser. A vida é sua, não deu certo, divorcia. Enfim, eu não me apego muito a isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu não deixo ficarem falando muito sobre isso, assim, pra mim. Então, eu meio que me blindo, de alguma forma. Porque meio que a minha vida... de relações amorosas. Mais sua. Quem que tem que saber sobre isso mesmo? É eu, né? Eu tenho que saber sobre isso. Não os outros. Então, não tem muito o que fazer. Eu acho que é um equilíbrio, né? Porque eu vejo que muitas pessoas têm um roteiro e aí eles só escalam um ator para interpretar aquela relação. Ai, que bonito que ficou. Na praia, com um vestido de tal jeito, com véu de não sei de que jeito. Aí eu olho pro Zico e falo, acho que ele encaixa nisso aí, hein? Acho que funciona. Ganha mais que eu, vem aqui. E aí eu vou tentando fazer ele caber ali, né? Verdade. E eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou sobre a maternidade. Tipo, eu não tenho esse desejo insano de ser mãe, a ponto de, eu vou não julgo de forma alguma. Mas eu vou lá fazer inseminação artificial porque eu preciso ser mãe, eu preciso exercer porque a o meu maternidade. tempo está chegando. Porque o relógio... O relógio biológico tá correndo. Eu já penso, às vezes penso. Mas eu sempre penso, tipo, eu cresci órfã, então eu sei o que é a ausência de uma figura parental e o quanto pesa pra mãe tocar uma família sozinha. Não faria essa escolha. Então, se eu não vou ter um filho sozinha, eu tenho que encontrar alguém em que essa parceria vai fazer sentido e eu falo, não, vale a pena educar uma criança com essa pessoa e não necessariamente gestar uma criança. Por isso que para mim o relógio biológico é meio indiferente. A adoção para mim ela é tão válida quanto a gravidez natural. Então, eu não tenho época para virar mãe, desde que faça sentido com uma pessoa que também tem esse desejo por ser eu, né? E não porque quer ser pai, precisa ser pai. Boa. Bom, acho que é isso. Zico, tem alguma coisa, alguma pergunta? Não, eu acho que não. Eu pensei em umas indicações legais aqui, eu comento das indicações. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa. Críticas, sugestões, perguntas. Aproveitem, agora é a hora. Que pressão. Mas você não cansa de pressionar a gente, Zico? Eu achei que aqui era pra falar sobre pressão, não para sentir uma. Eu tenho uma crítica sobre pressão para fazer. Obrigado, a Raquel me lembrou.
Nossa, eu sou muito boa, olha só. Tá vendo? Que absurdo, nem um pouco pressionada pra ser boa em alguma coisa. Só que totalmente pressionada, vai. Não, na verdade, eu tô desde o começo do episódio para falar sobre uma pressão social que eu sinto pelo Zé, porque eu não aguento mais ouvir do Da Beat. Eu sou obrigado a ficar ouvindo do Da Beat a minha vida inteira. Não. Mas é bom, Não. pode persistir. Não, eu Zé. acho o Da Beat sensacional, ela Isso é canta boa. muito bem, as músicas são boas. Meu Eu problema vou é continuar. só ouvir do Da Beat. Entendeu? Não. Mas por que você só está ouvindo isso? O Zé? Então, eu não sei. Eu acho que o Spotify dele tá com defeito. Não, o pior é que eu nem tô ouvindo mais. O Zico pegou a piada pra me cutucar só. Mas nem tô mais assim. Aí, ó, a pressão de ter uma piada que não faz mais sentido. Tá vendo? Ah, humor. Uma hora esperando pra fazer a piada. Tá vendo? Não foi uma piada, não funcionou. Mas tudo bem, não tem problema. Você não precisa ser humorístico sempre e dar certo sempre. Eu peguei... Você pode criar uma figurinha e daí mandar no grupo pra gente. Zico, eu peguei várias Isso é tudo. indicações aqui, ó, com a Bárbara. Ela falou de várias artistas aqui, ó. Vou começar a ouvir. Você vai ouvir junto comigo. Faça aí. Tá vendo? Bom, Aí a gente troca um contato, eu posso compartilhar ali umas playlists do Boa. Spotify maravilhosas. O quero. Zé ama, Tem o grandes Zé ama dicas. a playlist. Eu amo fazer playlist. Vai desde Trupe Chá de Boldo até Chico Buarque. Boa. Acho que o Buarque eu já conheço, eu já fiquei mais feliz. porque, ó, Agora tá é um nome chegando. reconhecido. Antes eu É um tava... nome mais mainstream. E tem isso, né? A pressão de você ter que saber quem são as pessoas. Como assim você não sabe quem é? Você Sim. tem que saber. Você nunca ouviu o Chico? Porque você tem... Como assim? É um hino. Tem coisas que não só você tem que saber, como você tem que gostar, né? Exato. Exato. É bossa Tipo, nova. quem é você pra não gostar? Nossa, Exato. total. Ou se você não gostar, você não é digno. Ou não tem um Você não é nível. culto bastante. Ai, isso me deu preguiça. Indicações sobre o tema de hoje. Vocês têm algo que vocês lembram? Algum filme que vocês viram que retratam isso? Algum livro? Alguma música? Algo que vocês queiram indicar? O espaço é de vocês. Eu acho, já que a gente falou de música, tem uma música que chama Voa Sabiá, que eu acho bem interessante, bem legal, que fala desse processo de você ter asas e poder usar, e que a gente é livre para escolher. Eu vou continuar pensando que eu sou meio ruim de nome das coisas, eu não pretendo cantar aqui. Tá bom. Então... Isso eu deixo para um boteco De real. quem que é essa oficial. música? O cantor? Ai, menina, eu falei que eu sou ruim de nome de tá bom. coisa. Não, Né? mas Já vem você com Exposed aqui. Só de eu lembrar do nome da música já é uma conquista. A gente vai colocar o nome certinho e o cantor nas inscrições. Combinado. Aí eu posso até dar mais algumas opções. Tá bom. A gente falando sobre pressão, eu queria saber se ninguém aqui pensou em Under Pressure. Eu acho que é uma música Exatamente. base. A cara da Bárbara agora eu fiquei um pouco preocupada. Como assim, Bárbara? Você não sabe? Não, eu fui resgatar. Eu falei que eu não sou boa de nome de Under Pressure, Queen e David Bowie. Foi a primeira coisa Aí que eu eu pensei. voltei Eu consegui aqui, ó. imaginar um podcast com essa música de fundo, entendeu? Boa. O Breno já pegou aí. Vai Toma aí pro editor. De graça. Zico, tem Mas foi o que me veio à indicações? mente. Eu separei 3 coisas. Manda lá. Desculpa. Pode mandar. Vou te cortar, Zico. Mas eu acho uma visão interessante sobre pressão social é Vis-a-Vis. Não sei se vocês sabem. Adoro. É Eu uma sei, série mas eu da não Netflix. vi. Porque ele fala muito dessa privação de liberdade, e para mim tem uma fala da Caixinhos, que é uma das personagens principais, que foi muito marcante e foi um pouco reconfortante nesse universo de quarentena, que ela fala que dentro da prisão ela é obrigada a desenvolver coragem, porque do lado de fora, quando algo incomoda demais, a gente não precisa lidar com aquilo, né? A gente vira as costas e vai embora. E ali naquela limitação de liberdade e espaço, você não tem essa opção. Então você tem que encarar todos os teus problemas e lidar com eles do jeito que eles aparecem, né? E acho que é um pouco do isolamento. A gente não tem problema. Eu tô em isolamento, né? Não sei quem tá nos ouvindo, mas... Sim. Então,
São 80 dias sem sair de dentro de casa. Estou encarando vários dos meus problemas e pressões sociais aqui sobre ser a pessoa que cumpre ou não o isolamento. Boa. Pronto, falei. Zico. Agora eu parei. Não, que isso, Bá. O microfone é seu. Eu separei 3 indicações e teve uma que eu não tinha visto, nunca tive, porque eu assisti quando era muito novo. E eu acabei de me tocar aqui que o elenco é bem famoso, que é Sleepers, A Vingança Adormecida. Esse filme é bem pesado, né? São jovens, tipo, uns amigos influenciam outros, eles vão tentar fazer um roubo e aí eles acabam sendo presos e são abusados na prisão. E aí, quando eles crescem, eles vão se vingar dos policiais. É pesadíssimo esse filme. Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Brad Pitt, tipo, ícones. E tem um outro que é com... Eu sei que é o nome dela. Jennifer Garner, que é De Repente 30, que fala sobre o que a gente falou... Filme. A gente acabou de falar sobre assim, a juventude, né? Sobre a pressão do jovem de ser descolado e tal. Então, são meus 2 filmes. E tem uma música do Gabriel Pensador com Detonautas, que chama Sorria. Que aí foi sobre um pouco do que a Raquel falou, um pouco sobre o que a gente tem que fazer e não pode fazer, né? Então a música começa, não coma de boca aberta, não fale de boca cheia, não beba de barriga vazia. Ele vai falando sobre todas aquelas proibições que a gente tem na vida. E o legal é que depois na música, ele canta a música de novo, só que invertendo o que não pode com o que pode. E fica uma construção fodida. Então, são minhas indicações do dia. Isso me fez lembrar Admirável Chip Novo, né? Da Peach também. Pense, fale, compre, beba, leia, vote. É basicamente a obrigação, enfim, de você como cidadão e ser humano para poder cumprir a cartilha da boa pessoa que você deve ser. E ai de você se não fizer. Não. Eu acho até que foi uma lacuna, né, do tema. Ninguém, pelo menos, falou do consumismo. Até o Zé falou um pouco de ter roupas no padrão, mas a gente não falou do papel do marketing, né, que é convencer que você precisa de coisas que você não efetivamente precisa. Mas se você não tiver, você não tá no status, você não tá no grupo, você... Você é menos... edita isso por meio do podcast, não tem problema. Finge que a gente falou. Finge que a gente falou antes. Mas é isso, se você não comprar, você não... Enfim... Faz parte do grupo. Você não é aceito, né? Sim. Seja a marca, seja, enfim, a moda. É a moda. A moda como ela é, basicamente. E eu acho que... E por isso que eu falo que acho que é tema para um outro podcast. Mas quantas de nós, ou pelo menos pessoas próximas a nós, entendem que vencer na vida é ter uma empregada, né? Então a gente não quer consumir só produtos. A gente quer consumir pessoas ainda, né? Então... Enfim, não vamos pesar o clima no final. Não. Bom, deixa eu falar minhas indicações e a gente já finaliza. Ok. Como eu fui pro lado do adolescente, eu acho que é uma fase em que a gente sofre várias pressões e é em momentos que a gente faz algumas escolhas que a gente vai levar pro resto da vida. Então, eu gosto muito de ver esses registros cinematográficos que envolvam questões de adolescentes. E aí eu queria indicar O Clube dos Cinco. É um filme muito bom, ele é antigo, mas ele é muito bom. E ele coloca 5 adolescentes. É um filme que se passa dentro da escola só e coloca 5 adolescentes diferentes ali e eles começam a se questionar várias coisas. Só pelo diálogo vale a pena. Agora... ressaltando o cinema nacional, tem um filme que se chama As Melhores Coisas do Mundo, que é da diretora Laís Bondansky, e tem a Denise Fraga. Também é um outro filme que fala muito sobre isso, e mais voltado para a nossa cultura brasileira. E em homenagem também desse mês, né, que a gente viu a morte da atriz Naya Rivera, recomendar Glee, que é uma série que acabou faz pouco tempo, mas ali a gente consegue abordar e falar sobre vários temas
e questões que acontecem na adolescência, que vai desde... são todos os tipos de pressão social ali que vários atores e personagens ali sofrem, gordofobia, questão de roupas, de estilos, a própria homofobia e várias outras questões. Vale a pena, está disponível no Prime Video, no Netflix. Assista, que vale muito a pena mesmo. Eu gostei bastante quando eu vi. Sim. E é isso. Zé, gente. Um parênteses. Eu lembrei de um filme que você falou de Glee, que é um filme do Robbie Williams, chama Jack. Assistam, não vou falar sobre ele, mas assistam. É muito bom, de 96. É que eu fui a primeira a falar das indicações e aí eu me esqueci de um monte de coisa. Mas eu vou falar só bem rápido, eu juro. 12 Homens e uma Sentença. É um filme bem antigo que fala... é um crime que tem uma resolução óbvia, tá, e os jurados vão para votação sobre isso, e um deles é o único contrário. E eles só podem sair da sala quando chegarem numa unanimidade. E é muito esse exercício da pressão social que passa por várias camadas. Ele é um filme bastante antigo, então tem muitas falas que hoje seriam censuráveis, mas acho que é interessante enquanto esse exercício do quanto uma pessoa é capaz de influenciar a outra, seja pelo status, pelo dinheiro, enfim. E falando de cinema nacional, Estômago, que Adoro. Fala sobre como uma pessoa que não tinha nada para sobreviver dentro do presídio consegue aproveitar daqueles processos sociais que estão estabelecidos ali para sobreviver. Boa. E, por último, para colocar um pouco de luz na questão da inclusão da pessoa com deficiência, O Milagre da Cela 5. Que eu não sei se vocês viram. Chorei. Mas ele fala... Eu também. Mas ele fala dessa questão, né, da aceitação, do como que você pode subjugar quem tem menos condições, ou qual que é o valor do discurso de uma pessoa que não se encaixa, e o quanto desenvolver a empatia pode reduzir, né, esse nosso peso social. Então, agora eu encerrei, prometo. Tá bom. Pra gente finalizar, Raquel, você quer deixar contatos, Instagrams, para quem quiser te achar, te seguir? Eu achei chique essa parte. Eu não sabia que ia ter essa parte de passar os arrobas. É o seu momento. Eu me senti chique. Bom, se quiserem ver coisas inúteis, que é o que eu posto no Instagram, meu Instagram é @Canção. Acho que é a única coisa de rede social interessante, porque Facebook, quem usa isso? Eu tô na pressão do Facebook de ter que estar lá. Olha só que absurdo. Porque eu trabalho com isso, então eu sou pressionada a tê-lo, porque só tem briga agora, né? Mas acho que só vai que futuramente eu crio alguma coisa mais interessante, e aí eu posso vir falar assim, eu tenho um canal, eu tenho um podcast, mas ainda não é o caso. Mas enfim, fiquem à vontade, eu posto umas fotos meio loucas de vez em quando, o Zico já tá acostumado com a situação que acontece lá, e só tenho a agradecer por ser chamada. É isso mesmo. Imagina, gente. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite. Valeu mesmo. Nada. Bárbara. Estamos aqui pra isso. Oi. Eu posso dar uma dica? Claro. Pode. É que obrigado eu. Tá. É porque sou eu que agradeço, então é obrigado eu, não obrigado você. Verdade, aí ó. Boa. Não tinha pego. Obrigado eu. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu tô assustadíssima. Pois é. Existem 2 tipos de pessoas no mundo, as do obrigado eu, as do obrigado você. Mas enfim, o meu @ é Bárbara Rose, tudo junto, ROUZE. Não uso o Facebook, tenho só porque é login de um monte de outras coisas, mas não entro lá há muito tempo. Quem quiser pode ir lá, vai conhecer uma versão de mim que talvez não seja compatível com a de hoje. E o Twitter eu reservo para íntimos, então sucesso em tentar me achar. Se conseguir, vai ver o fumódromo das redes sociais. Então lá eu com certeza me exponho muito mais do que no Instagram, mas o Instagram é o meu ambiente de segurança para quem eu nunca vi. Tá lá aberto. E se alguém decidir me seguir, eu geralmente sigo de volta e já informo que eu comento stories indiscriminadamente. Zico é testemunha. Eu amei! Eu vou te seguir agora! Porque eu faço isso, Bárbara.
Sim, se você tá lá mostrando, você quer algum tipo de validação, no mínimo. No mínimo. Então, eu sou essa pessoa. Mas nem seja pra alguém reclamar Isso. com você. E quando a pessoa se expõe, que nem o Zico, que vem discurso engajado aqui, mas postou coisas que evidenciam que, na verdade, ele é um esquerdo macho, eu faço expose. Justíssimo. Zico, Bom, nosso membro que não está presente hoje é o nosso Lucas Tomazelli, L.Tomazzli, né? Eu sou o @Ziconeri. eu sou o @Zé Barreto e desse podcast que vos fala é o @Podcast Fibo. PH de filosofia, Bel de boteco. Aquele que parece sabonete Febo, Mas não é. Valeu, gente! Este podcast é produzido e editado por Braba House.